Notícias Automotivas, o maior blog automotivo do Brasil. www.noticiasautomotivas.com.br. Vamos mostrar agora como o Ford Ka Sport se comporta na estrada. Aliás, estrada sendo um habitat muito assim, apropriado para o carrinho. Já nesse vídeo eu vou contar por quê. Vamos lá. Estava andando agora há pouco com o Ka Sport na estrada e nas curvas e acelerações e retomadas e ultrapassagens que eu fiz, notei que é um carrinho que dá muito prazer ao dirigir nesse local. Ele, apesar de ter uma aceleração de 0 a 100 mais demorada do que alguns outros modelos 1.6, por exemplo, ele tem aceleração de 0 a 100 em 11,5 segundos, ao passo que alguns carros 1.0, quer dizer 1.6 aí, compactos 1.6, que nem tem a pretensão de ser esportivos, não tem nada esportivo no visual, fazem essa aceleração um pouco menos, em torno de 1 segundo a menos. Mas isso se deve ao câmbio longo que o Ka Sport tem. E mesmo assim ele tem um desempenho legal na estrada. Eu fiquei imaginando se ele tivesse um câmbio curto. Seria muito interessante mesmo. Falar que o Ka 1.6 é como se fosse um kart, que ele parece que está em trilhos, que ele é colado no chão, isso é realmente aquilo que todo mundo fala e é chover no molhado, né? Mas realmente no Ka Sport isso ainda se aplica um pouco, porque ele tem um comportamento muito interessante nas estradas e em curvas. Ele vai muito bem nas curvas, apesar de não ter uma suspensão modificada, mais rígida por causa de ser a versão esportiva. Os pneus dele são 95/55/15. São pneus bons, largos, mas também não são tão baixos assim como seria propriamente de um carro esportivo. Mas mesmo assim, o desempenho do Ka Sport é interessante. O único problema, acho que até dá para perceber na minha voz, é que nós estamos aqui a 100 por hora. Aliás, eu não comentei quais são as rotações, né? Em torno de 2.500 rotações a 100 por hora. E o ruído, não diria que é ruído aerodinâmico, mas é um ruído que vem do lado de fora, do ar passando pelo carro, que parece que é devido à falta de forração acústica. Não é especificamente um ruído, um chiado que vem aqui da porta, mas é um ruído que eu escuto aqui nas duas portas e também vindo da frente, aqui embaixo do painel. Então é claro que seria de se esperar isso, porque é um carro popular, né? Ele não tem aquela forração acústica muito boa. Mas a respeito daquele câmbio de relações longas, se você vai andar na estrada com o Ka Sport, você consegue manter um nível de rotações interessante. 2.500 rotações a 100 por hora é nível de carro, muito carro 1.8, 2.0 por aí, né? Então isso favorece o consumo. Consumo, aliás, que nós detectamos com álcool 10,6 km por litro e com gasolina 14 km por litro. Isso andando a 110 e com o ar-condicionado ligado. É um consumo razoável, é claro que muitos vão comentar que se esperaria mais nesse consumo a gasolina, né, na estrada. Talvez aí algo em torno de 15 km por litro.
Mas também, novamente, como eu falei no vídeo da cidade, a pessoa que compra um carrinho desse aqui não tem tantas pretensões de economia, né? Ele quer também ter um carro gostoso, firme, que tem uma suspensão legal para fazer curva e também tem um bom motor para ultrapassagens e retomadas. Fora esse ponto do alto nível de ruído na estrada, eu poderia comentar assim de ponto negativo também do K-Sport, é o banco, a parte do assento, que é um pouco curta, fica uma boa parte da perna da gente para fora. E um pouco a posição um pouco baixa também do volante, né, que já é característico do carro de primeira geração. Esses são os pontos que dá para destacar se você tem como objetivo adquirir um carrinho desse para andar na estrada. Mas os pontos positivos são maiores do que esses detalhes que comentei. Com certeza a diversão que você vai ter na estrada vai ser muito boa. Eu cheguei a fazer uns cálculos aqui em acelerações. Percebi que em segunda marcha você chega a 100 por hora e em terceira é possível chegar quase no 140. Então, um motor assim bem elástico, ajudado por essas marchas longas. A única coisa é que às vezes na estrada você está a 100 por hora em quinta marcha, em uma subida bem inclinada, o K-Sport começa a perder um pouco a velocidade. Mas dependendo da subida, basta você afundar o pé, que ele tem fôlego suficiente para se manter. E também tem um detalhe de que você vai chamar muita atenção na estrada, né? Eu percebi alguns motoristas fazendo sinal com o farol estando atrás, né? Depois de me ultrapassar, fazendo sinal com as setas, ou seja, chamando para um pega, né? Então o visualzinho esportivo realmente induz esse tipo de reação nas pessoas. Mas o resumo da história acaba sendo mais ou menos o que eu comentei no vídeo da cidade, né? Infelizmente é um carrinho muito caro. Talvez se ele tivesse a opção de ser vendido num pacote básico, por exemplo, um K-Sport básico com um motor 1.6, mas apenas com algumas coisas, por exemplo, vidros e travas elétricos e alarme, e ele pudesse ser vendido a 30, 31 mil reais, por exemplo, ia chamar mais atenção, ia vender bastante, ia dar a liberdade de quem quer um carrinho esportivo, mas quer gastar menos, não tem talvez necessidade de comprar um pacote completo. É um carrinho interessante, temos apenas esses pequenos pontos negativos que comentei a ressaltar. Notícias automotivas. Ainda vai acontecer e você já viu aqui.